Olá, Maranhão! Tudo bem? Bem-vindos à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, tão rápido quanto uma tartaruga. É que no ano passado eu cheguei mais rápido que um avião, né? Este ano eu tô como uma tartaruga. Eu vou resolver com você as duas provas de matemática do País Maranhão, né? O vestibular da UEMA que aconteceu semana passada, beleza? Essa prova que aconteceu agora em 2021. Eu vou resolver esse vídeo porque eu fui alertado pelo Luiz Felipe. Valeu aí pelo alerta, Luiz Felipe. Luiz Felipe perguntou se a gente não ia disponibilizar a correção do PAS, o EMA deste ano. Luiz Felipe, os concursos estão bombando e aí não consegui ver o PAS Maranhão a tempo, né? E vocês também não ficaram me atazanando. Se vocês tivessem me atazanado, eu tinha corrigido essa prova junto com você logo após a realização do vestibular, beleza? Então, vamos para o que temos para hoje, combinado? Você já sabe, aqui na Central dos Números a gente tem uma playlist só com provas do País Maranhão. Você encontra essas provas aqui, ó. Nesse link tem provas tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa. Vai ser bastante útil para te ajudar a ser aprovado. Combinado? Bora para as questões? Vem comigo, a gente vai resolver as duas provas, tá bom? Então, primeiro, a gente vai começar pela prova que aconteceu num sábado. Questão 33. Em um debate entre candidatos à prefeitura de uma determinada cidade, havia no auditório um público com um número de mulheres igual ao número de homens. Do total de presentes, sabe-se que 13,2% dos homens e 0,33% das mulheres apoiam o candidato A. A probabilidade de que seja homem um apoiador do candidato A selecionado ao acaso é qual? Então, aqui a gente tem uma questão de probabilidade, perfeito? Ele disse que o número de homens é igual ao número de mulheres e forneceu para a gente as porcentagens dos homens e mulheres que apoiam um determinado candidato. Para facilitar a sua visualização, vamos supor que existiam 100 homens e 100 mulheres, né? Número de homens igual ao número de mulheres. Coloquei 100 porque a gente está trabalhando com porcentagem, então fica fácil trabalhar com porcentagem quando o seu total é 100, tá bom? Não precisava fazer isso, estou fazendo isso só para te ajudar a visualizar. O que o problema diz? Diz que 13,2% dos homens apoiam o candidato A. Então, apoiadores do candidato A, 13,2% de 100 homens, o que dá 13,2 pessoas, beleza? Então, eles têm 13,2 homens que apoiam o candidato A, como se isso fosse possível, mas tudo bem, é só uma suposição. E ele diz que 0,33% das mulheres, ou seja, 0,33% de 100 mulheres, apoiam também o candidato A, 0,33% de 100 dá 0,33. Sabendo que 13,2 homens e 0,33 mulheres apoiam o candidato A, para a gente saber o total de apoiadores de A, basta a gente somar 3,2 mais 0,33, né? 3,2 mais 0,33, você vai somar 0,2 com 0,33, o que vai dar 0,53. Então, a gente tem 3,53 apoiadores de A no total. O problema é saber a probabilidade de que seja homem, a probabilidade de escolher um homem entre os apoiadores de A. Ou seja, essa probabilidade vai ser de 13,2 no total de apoiadores de A, né? Então, basta você dividir 13,2 por 13,53. Perfeito? Para fazer essa divisão, vamos sumir com a vírgula. Como que a gente some com a vírgula? Tem que andar aqui embaixo duas casas para a direita. Se a gente andar com a vírgula duas casas para a direita aqui embaixo, a gente tem que andar com a vírgula duas casas para a direita aqui em cima também. Ou seja, a gente vai multiplicar os dois números por 100. Multiplicando o numerador e o denominador por 100, a gente vai ficar com 1.320 dividido por 1.353, né? Esses dois números podem ser divididos por quanto? Eles podem ser divididos por 3. Por 2 não pode, né? Porque só o de cima é par. Por 3. Então, a gente vai seguindo os números primos. Para saber se um número é divisível por 3, soma os algarismos. Se a soma der um número divisível por 3, esses números são divisíveis por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3, então esse número pode ser dividido por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12 também é divisível por 3. Então, divide esses dois números por 3. Ao dividir por 3, você vai chegar em 440 e 451.
Dá para dividir por 3? 4 mais 4, 8. Não, 8 não dá para dividir por 3, então esse número não é divisível por 3. Passo para o próximo número primo, 5. Esse número é divisível por 5, porque termina em 0. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Esse número aqui não é divisível por 5. Passa para o próximo primo, 7. Para o 7 é mais fácil você tentar dividir. Tenta dividir o 440 por 7, 451 por 7, você vai ver que a divisão não dá exata. Então, eles não são divisíveis por 7. 8, 9, 10 não são primos. Passa para o próximo primo, que é o 11. E aí, tenta fazer a divisão desses números por 11. Você vai ver que esses números podem ser divididos por 11. 440 dividido por 11 dá 40. 451 dividido por 11 dá 41. Então, a chance de escolher um homem entre os apoiadores de A é de 40 em 41. Essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você acompanha este canal, lembre-se, aqui ninguém fica com dúvidas. Se você tiver dúvidas, você vai me escrever, deixar sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Combinado? Bora para a segunda questão. Vem comigo. Uma peça triangular medindo 10 metros, 8 e 6, feita de chapa uniforme, foi içada por um guindaste por apenas um único ponto de contato, conforme a figura a seguir. Então, você tem lá um triângulo, tem um ponto aqui, né? Pelo qual essa peça vai ser içada por esse guindaste. As distâncias D1 e D2, então essa distância aqui e essa aqui, em metros do ponto de içamento em relação aos menores lados desse triângulo, para que a peça seja içada exatamente pelo ponto de encontro das três medianas são iguais a. Então, quer saber qual é a medida de D1 e de D2, sendo que este ponto corresponde ao encontro das medianas. Vou ampliar essa figura para a gente visualizar de um modo mais fácil. Então, a gente tem um triângulo retângulo, né? E tem esse ponto aqui que corresponde ao encontro das três medianas. O que é a mediana, gente? Mediana é um segmento que vem do vértice até o lado oposto, dividindo o lado oposto ao meio. Então, se a gente pegar a mediana aqui, ó, desse lado, a gente vai do vértice até o lado, a gente vai dividir esse lado em dois lados iguais. Se ele media 6, agora a gente vai ter a divisão de 3 em 3, né? Mediana do outro lado, a gente vai ter aqui a divisão desse lado de 4 em 4. Mediana aqui para baixo, a gente vai ter divisão aqui em 5 e 5. Perfeito? O que você observa? O encontro de todas as três medianas forma um ponto que divide este triângulo grande em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E você deveria saber, para resolver essa questão, que esses triângulos divididos pelo encontro das medianas têm áreas iguais. Ao traçarmos as medianas de um triângulo, a gente divide esse triângulo em 6 triângulos que têm áreas iguais. Sabia disso? Então, tinha que ter decorado isso, né? Essa prova tinha muitas questões que você tinha que decorar muita coisa. Então, não gostei muito dessa prova, não, né? O que você achou? Mas, enfim, tinha que resolver, né? Então, decorou lá que o encontro das medianas divide o triângulo em 6 triângulos de áreas iguais. Você consegue calcular a área do triângulo grande? Consegue. Se ele é um triângulo retângulo, o ângulo reto aqui, ó, você vai ter um lado vai ser a base e o outro lado vai ser a altura no ângulo reto, né? Então, calcula a área do triângulo grande, né? Então, você considera o 8 como sendo a base e o 6 como sendo a altura. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? A fórmula da área do triângulo. 8 vezes 6, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 8, 24 metros quadrados. Então, o triângulo grande mede 24 metros quadrados. Quanto vai medir a área de cada um desses triângulos pequenos? Basta dividir a área total por 6, já que você tem 6 triângulos pequenos. Beleza? 24 dividido por 6 dá 4 metros quadrados. Opa, se você sabe que cada um desses triângulos menores tem área de 4 metros quadrados, você consegue calcular D1 e D2. Por quê? D1 está vindo aqui do ponto de encontro das medianas até o lado oposto, formando um ângulo reto. Como que chama o segmento que vem de um vértice até o lado oposto formando um ângulo reto? Chama altura, né? Então, você tem a base e tem a altura e sabe qual é a área, você consegue calcular
essa altura, que no caso é o D1, né? Então, a área desse triângulo, base 3 vezes a altura D1 dividido por 2. Isso vai ter que dar 4. Então, base 3 vezes a altura D1. Então, estou olhando esse triângulo aqui, ó, tá? Base 3 vezes a altura D1 dividido por 2 tem que ser igual a 4. O que você vai fazer? Passa tudo para o lado de cá, você quer achar D1. Então, tem que tirar todos esses números daqui. Vai passar para o outro lado. Passa com operação invertida. O 2 está dividindo, então vai passar multiplicando. 2 vezes 4, 8. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 8 dividido por 3. D1 mede 8 terços, beleza? Achou D1, já achou a resposta. Mas vamos calcular o D2 também. Mesmo raciocínio, né? Então, a área desse triângulo aqui, ó, este triângulo pequenininho, é 4. Como você calcula a área? Base vezes a altura. A altura é D2. Então, você vai ter base 4 vezes a altura D2 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 que vai estar multiplicando D2, passa para cá dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. D2 vai ser igual a 2. Então, D1 vale 8 terços, D2 vale 2. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Então, observe, essa não era uma questão difícil, concorda? Mas, se você não soubesse que as medianas dividem o triângulo em 6 triângulos de áreas iguais, aí ficaria um pouco mais difícil de resolver, concorda? Enfim, bora para a questão 35. Questão totalmente de decoreba. Você deveria saber como calcular o volume de um tronco de pirâmide, né? Então, ele deu a famosa questão do carrinho de mão. Papá, parar para papá, né? Carrinho de mão. Ai, gente, hoje eu estou de bom humor. Suponha que um carrinho de mão possui as dimensões de um tronco de pirâmide conforme a figura a seguir. Então, tem o carrinho de mão. Quantos volumes desse carrinho de mão completamente cheios de terra serão necessários para transportar 1,90 metros cúbicos de areia? Para a gente descobrir quantos serão necessários, a gente tem que dividir esse volume total pelo volume de um carrinho de mão. Então, decorou a fórmula do volume do carrinho de mão? Do volume do tronco de pirâmide? Fórmula do volume do tronco de pirâmide. Porque não dava nem para deduzir a fórmula aqui, porque ele não deu a altura da pirâmide que seria, né? Então, você tinha que decorar mesmo a fórmula do volume do tronco de pirâmide. O volume do tronco da pirâmide é a altura dividido por 3 vezes a área da base maior vezes a raiz quadrada da área da base maior vezes a base menor, né? Mais a área menor aqui. Entende? Então, é a altura do tronco dividido por 3 vezes essa área mais a raiz dessa área vezes essa área mais essa área aqui. Beleza? A gente tem como calcular a altura? Tem. A altura, ele deu aqui o volume em metros cúbicos, né? Só que as medidas estão em milímetros. Então, a gente vai calcular a altura e as áreas já em metros para facilitar os cálculos. Para transformar de milímetro para metro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, a gente tem que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1 centímetro, 2 decímetro, 3 metro. Então, vai andar com essa vírgula 3 casas para a esquerda, a altura 300 milímetros vai ser de 0,3 metros. A área maior é um quadrado, né? Um quadrado de lado 600 milímetros. Então, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. 600 milímetros para transformar para metro, anda com a vírgula 3 casas para esquerda, né? Então, você vai ter 0,6. 0,6 vezes 0,6 dá 0,36 metros quadrados. A área menor aqui, 400 vezes 400 milímetros, ou 0,4 vezes 0,4 metros. 4 vezes 4, 16. Isso dá 0,16 metros quadrados. Perfeito? Descobriu a altura e as áreas, consegue calcular o volume do carrinho de mão. Então, você vai ter altura, 0,3 dividido por 3, vezes área maior, 0,36, mais raiz quadrada de 0,36 vezes 0,16, mais a área menor, 0,16. Beleza? 0,3 dividido por 3 dá 0,1, né? Aqui dentro dos parênteses, 0,36 mais 0,16 dá 0,52. Aqui, faz essa continha. 36 vezes 16, você vai chegar no resultado, vai ter que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais. Isso vai dar
0,0576. Chegou aqui na hora da prova, desespera? Não, não desespera. Trabalha por aproximação, raiz desse número. Você vai pegar qual é a raiz aproximada de 576. Trabalha com números que você conhece a raiz. Se você fizer 20 vezes 20, vai dar 400. Se você fizer 30 vezes 30, vai dar 900. Então, a raiz de 576 vai ser um número que está entre 20 e 30. Aí você pensa, qual número entre 20 e 30 que multiplicado por ele mesmo vai dar um número que termina em 6? Pode ser o 24, pode ser o 26, né? Porque 4 vezes 4 dá 16, 6 vezes 6 dá 36, né? Então, testa o 24, testa o 26. Testou primeiro o 24, você vai ver que 24 vezes 24 dá 576. Logo, a raiz de 0,0576 é 0,24. Sacou? Beleza? Então, você tem que o volume é 0,1 vezes 0,52 mais 0,24. 0,52 mais 0,24 dá 0,76. 0,1 vezes 0,76, 0,1 vezes qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 0,076. Perfeito? Então, esse é o volume do carrinho de mão. Para saber quantos do carrinho de mão você vai precisar para transportar essa quantidade de areia, divide a quantidade de areia pelo volume do carrinho de mão. 1,9 dividido por 0,076. Elimina as vírgulas. Para eliminar a vírgula, você tem que andar com ela 1, 2, 3 casas para a direita. Então, andou 3 casas aqui embaixo, vai dar 76. Anda 3 casas em cima, 1, 2, mais uma casa. Não tem casa, coloca um 0, vai dar 1.900. Beleza? 1.900 dividido por 76, faz essa divisão na raça, você vai chegar em 25. Então, a resposta dessa questão seria 25 carrinhos de mão. Fechado? Se você tiver dúvidas nessas continhas aqui, me fala, deixe sua dúvida aqui embaixo que eu te ajudo a resolver. Tá bom? É só para o vídeo não ficar mais longo do que ele já é. Fechou? Agora a gente vai para a última questão do primeiro dia, né? Então, essa questão merece seu like. Essa questão eu ia errar na hora da prova. Vou te mostrar por que eu ia errar. A Catedral de Brasília tem formato circular com centro no ponto O e diâmetro de 70 metros. Então, essa catedral tem centro no ponto O e o diâmetro é 70 metros. Um turista localizado no ponto C observa 2 trabalhadores nos pontos A e B, numa trajetória retilínea a x metros de distância de cada um. Então, esse lado mede x, esse lado mede x. Sabendo que o arco AB, esse arco daqui até aqui, é de 3π sobre 4 metros, nessas condições, o valor de x em metros é qual? Quer saber qual a medida do lado AC ou do lado BC? Perfeito! Essa questão provavelmente está gerando polêmica até hoje. Como a gente vai começar a resolver? Começa pelo começo, né? Então, o diâmetro é 70. Se o diâmetro é 70, o raio, que é daqui do O até A, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 70, o raio é 70 dividido por 2, o que dá 35. Então, você conclui que esse lado aqui mede 35, esse lado aqui mede 35, porque eles correspondem ao raio dessa circunferência. Perfeito? Aí o problema disse que existe um arco AB, esse arco AB aqui, ó, né? Então, arco AB. Ele disse que esse arco mede 3π sobre 4. Observe que este arco ele é formado a partir aqui do centro, né, de um ângulo central, né, um ângulo que está no centro da circunferência. E existe uma propriedade muito importante que diz que um arco formado a partir do ângulo central, ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, se este arco mede 3π sobre 4, este ângulo aqui, AOB, também mede 3π sobre 4, né? Então, um arco a partir do ângulo central, a medida do arco é igual ao ângulo central. Então, o ângulo AOB também vai medir 3π sobre 4. Só que essa medida está em radianos, né? Você tem o π aqui, indica que está em radiano. Então, vamos converter para grau para ficar mais fácil. Você sabe que o π radiano vale 180 graus. Então, você vai ter 3 vezes 180 dividido por 4. Perfeito? Faz aí 180 dividido por 4 vezes 3, você vai chegar em
135. Este ângulo aqui, ó, mede 135. A gente quer calcular esses lados aqui. Né? O que a gente vai fazer para calcular esses lados? A gente pode traçar aqui uma reta de A até B e dividir, né, essa figura em dois triângulos. Você sabe que este triângulo aqui menor tem lados 35, é um triângulo isósceles, e esse ângulo mede 135. Você consegue achar esse lado aqui, sabendo duas medidas e um ângulo? Consegue, você vai usar para isso a lei dos cossenos. Lembra disso? Então, usa a lei dos cossenos. Se você tem dois lados e o ângulo formado por eles, você consegue achar o terceiro lado a partir da lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que o quadrado do lado que você quer descobrir, então chamei esse lado aqui de D. Então, esse lado mede D, o quadrado desse lado, D ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, você vai fazer 35 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Isso menos 2 vezes um lado vezes o outro, menos 2 vezes 35 vezes 35, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, né? A UEMA gosta muito de cobrar a lei dos cossenos. Em provas anteriores, de concursos anteriores, tinha lá a questão de lei dos cossenos, beleza? Então, chegou aqui. O que você vai ter? D ao quadrado vai ser igual a 35 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Você pode escrever como 2 vezes 35 ao quadrado. Não vou resolver essa potência, porque depois a gente vai conseguir eliminar tudo isso, tá bom? Então, você tem 2 vezes 35 ao quadrado, menos 2 vezes 35 ao quadrado. Ó, coincidência, tem 2 vezes 35 ao quadrado nos dois termos. Vezes cosseno de 135 graus. Como que você resolve cosseno de um ângulo obtuso, de um ângulo maior que 90 graus? O cosseno de um ângulo maior que 90 graus é igual ao oposto, ou seja, o negativo, do cosseno do suplemento desse ângulo. Traduzindo, você vai fazer menos o cosseno de 180 menos esse ângulo, tá bom? Então, o cosseno de um ângulo maior que 90 é menos o cosseno de 180 menos este ângulo aqui. 180 menos 135 dá 45. Então, cosseno de 135 é igual a menos cosseno de 45 graus. Perfeito! Cosseno de 45 graus é fácil, é raiz de 2 sobre 2. Decorou lá a tabelinha dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Sabe que cosseno, seno e o cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2. Perfeito! O que você pode fazer aqui então agora? Ó, você tem menos 2 vezes 35 ao quadrado vezes menos raiz de 2 dividido por 2. Você pode dividir esse 2 aqui, que está multiplicando, por esse 2 aqui que está dividindo. Esse menos vezes esse menos dá mais. Então, você vai ficar com mais 35 ao quadrado vezes raiz de 2. Ok? Se você tem 35 ao quadrado neste termo e tem 35 ao quadrado neste termo, você separa o 35 ao quadrado e divide cada um dos termos por 35 ao quadrado. 2 vezes 35 ao quadrado dividido por 35 ao quadrado dá 2. 35 ao quadrado vezes raiz de 2 dividido por 35 ao quadrado dá raiz de 2. Então, d ao quadrado é igual a 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2. Não vou resolver essa potência, não vou tirar a raiz disso aqui, porque não precisa, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Descobrir que o quadrado desse lado, descobrir que esse lado ao quadrado vale isso aqui. Se você sabe este ângulo aqui, que esse ângulo é 35, esses dois ângulos são 90, e você sabe que todo quadrilátero tem a soma dos ângulos internos igual a 360, você vai fazer 360 menos 90 dá 180. 180 menos 135 dá 45. Então, esse ângulo aqui mede 45. Opa, você tem que esse ângulo mede x, esse lado mede x, esse lado mede x, esse ângulo mede 45, e você sabe qual é a medida desse lado. Você pode usar a lei dos cossenos de novo para calcular o valor desses dois lados aqui, beleza? Então, você vai fazer que esse lado ao quadrado, d ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, x ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, 2 vezes x, vezes o cosseno
desse ângulo formado por esses dois lados, o cosseno de 45 graus. Perfeito? Então, só fazer continha aqui de novo através da lei dos cossenos. Você sabe que d ao quadrado vale quanto? D ao quadrado vale 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2. Então, onde tiver d ao quadrado, substitui por 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2. 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2. Só troquei aqui pelo d ao quadrado. Isso vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, dá 2x ao quadrado, menos 2 vezes x, x ao quadrado, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Perfeito? O que você pode fazer agora? De novo, você tem aqui que o 2 está multiplicando raiz de 2 sobre 2. Então, você pode simplificar esse 2 com esse 2 da divisão. Vai sobrar x ao quadrado vezes raiz de 2. Perfeito? Então, você vai ter tudo isso aqui que estava antes da igualdade igual a 2x ao quadrado menos x ao quadrado vezes raiz de 2. Tem x ao quadrado aqui, coloca o x ao quadrado separado. Então, você vai ter x ao quadrado, divide os termos por x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 2, menos x ao quadrado raiz de 2 dividido por x ao quadrado dá menos raiz de 2. Perfeito? Então, você tem 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 é igual a x ao quadrado vezes 2 menos raiz de 2. Você quer descobrir no final o valor de x. Então, isola o x. Pega isso aqui, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Você vai ter 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2 é igual a x ao quadrado. Perfeito? Se você tem raiz aqui no denominador, vamos tirar essa raiz do denominador racionalizando essa fração, né? Como que a gente racionaliza 2 menos raiz de 2? Usa lá o produto notável do produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador deste lado aqui por 2 mais raiz de 2, né? Então, se você tinha 2 menos raiz de 2, produto da soma pela diferença, você tem a diferença, multiplica pela soma. 2 mais raiz de 2. Perfeito? Produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Perfeito? E aí você vai ter aqui, ó, 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2, vezes 2 mais raiz de 2 de novo, né? 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2 vai dar 2 mais raiz de 2 ao quadrado, certo? Então, coloquei aqui, ó, 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 ao quadrado sobre 4 menos 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 4 menos 2 dá 2, né? Então, o que eu faço agora? Eu quero achar o valor de x, ele está elevado ao quadrado, eu passo esse quadrado para o lado de cá como raiz quadrada. Então, x vai ser raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 35 ao quadrado é 35. Raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 ao quadrado é 2 mais raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vai dar raiz de 2, né? Tenho raiz no denominador, racionaliza de novo. Multiplica por raiz de 2 tudo. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. 35 vezes 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, dá 2. Perfeito? 35 raiz de 2 vezes 2 vai dar 70 raiz de 2. 35 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 35 vezes 2, o que dá 70. Então, tudo isso vai estar dividido por 2. 70 raiz de 2 dividido por 2 é 35 raiz de 2. 70 dividido por 2 dá 35. Tem 35 aqui, isolo 35 e divide todos os termos por 35. 35 raiz de 2 dividido por 35 dá raiz de 2. 35 dividido por 35 dá 1, né? Tudo isso é igual a x. Então, achei que x é igual a 35 vezes raiz de 2 mais 1. Aí você vai feliz olhar as alternativas de resposta e não encontra a sua resposta. Aí você fala, o que eu fiz errado? Você não fez nada errado, né? A banca foi meio sacana aqui, porque considerou uma forma não tão reduzida como essa como sendo a resposta. Qual que é o pulo do gato? Onde que foi a diferença de raciocínio? Olha aqui, a diferença de raciocínio, pegando aqui nessa parte verde, você tinha lá 35 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 igual a x ao quadrado, né? Racionalizou aqui, multiplicando pelo produto da soma pela diferença de dois termos. Então, embaixo vai continuar tendo 4 menos 2.
E em cima você teria lá o quadrado de 2 mais raiz de 2. Qual que é o quadrado da soma de dois termos? É igual ao quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado, dá 2. Perfeito? Então, ao invés de manter aqui 2 mais raiz de 2 ao quadrado, eles desenvolveram o 2 mais raiz de 2 ao quadrado, né? Então, desenvolveram esse produto notável. Então, você vai ficar com 35 ao quadrado vezes isso tudo aqui, tudo dividido por 2, né? 4 mais 2 dá 6, então eu vou ter dentro dos parênteses 6 mais 4 raiz de 2, tudo dividido por 2. Isso é igual a x ao quadrado. Eu posso dividir tudo isso aqui por 2? Posso, né? Então, o 35 ao quadrado está multiplicando. Vou pegar isso aqui e dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 4 raiz de 2 dividido por 2. Vou ter 4 dividido por 2 dá 2 raiz de 2. Né? Então, vou ter 35 ao quadrado vezes 3 mais 2 raiz de 2 é igual a x ao quadrado. Para achar o x, faz a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 35 ao quadrado é 35. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2 é raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Então, x vai ser igual a 35 vezes raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Essa seria a resposta dessa questão, tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui? Sim, isso aqui tem o mesmo valor. Se você fizer na calculadora, você vai ver que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Agora, por que a banca fez isso com você? Eu não sei. Né? Não sei se essa questão será anulada, se foi anulada, né? Mas eu acho que cabe um recurso aí para poder questionar essa questão, porque eles não colocaram lá a resposta como sendo a forma mais simples, né? Então, se você tivesse um raciocínio mais direto, você não chegaria a uma resposta, né? Apesar de ter o mesmo valor da resposta dada. Enfim, é um questionamento a se fazer. E a gente faz aqui no vídeo, né? Mostrei aí as duas formas para você, você escolhe aquela que for mais fácil. Tem outras formas de resolver essa questão também, além dessa forma de usando lei dos cossenos, né? Mas eu acho que a maior parte dos alunos veria a resolução dessa questão dessa forma. Perfeito? Essas eram as questões do primeiro dia de prova. Agora a gente vai para as questões da segunda prova, né? Da prova que ocorreu num domingo. A gente volta para a questão 33. Né? Então, num comício com 1.800 apoiadores a uma candidatura a prefeito de uma cidade do interior brasileiro, foram identificadas todas as pessoas que estavam com Covid-19 e as gripadas. Ao final da identificação, constatou-se que 6% estavam com Covid-19, 3% estavam gripadas, 92% das pessoas não estavam com nenhuma das duas doenças. Ao escolher um apoiador desse comício ao acaso, e sabendo que ele não estava com Covid-19, então você vai pegar entre os apoiadores gripados ou saudáveis e saudáveis, qual a probabilidade que esse apoiador esteja somente gripado. Então, a gente tem aqui outra questão, né, de probabilidade envolvendo porcentagem. A gente consegue calcular, ele deu o total, a gente consegue calcular as pessoas com Covid, as gripadas e as saudáveis. 6% de 1.800 estavam com Covid. Se inscreve aqui no canal, dá sua força. Como que você faz 6% de 1.800? Pode fazer 0,06 vezes. 6% é 6 dividido por 100. Então, vai dar 0,06. Você pode fazer 0,06 vezes 1.800. Pode usar o truque aqui dos 10%, né? Então, por exemplo, 10% de qualquer número é o número com uma casa decimal a menos. Então, 10% de 1.800 é 180. Se 10% é 180, 5% é a metade. 180 dividido por 2 dá 90. E para 6%, você tem 5, para 6 falta 1%. 1% vai ser o 10% com uma casa a menos, vai ser 18. Logo, 6% é 90 mais 18, que dá 108. Fechou? 3% estavam gripadas. Você sabe que 1% são 18, 3% vai ser 3 vezes 18. 3 vezes 18 dá 54. 92% estavam saudáveis, não tinham nada. 90% é 100% menos 10%. Você sabe que 10% é 180. Então, 90% vai ser 1.800, o total, menos 180, o que dá
1.620. Ele quer 92, então você pega 2% é 2 vezes 18, 2 vezes 18 é 36, vai dar 1.620 mais 36, o que dá 1.656. Resolvi aqui as porcentagens usando o macete dos 10%. Se você conhece esse macete está aqui, ó. Nesse vídeo você encontra maiores explicações sobre esse macete, tá bom? Mas se você quiser resolver do jeito tradicional, tem problema nenhum. Você tem que escolher aquela forma que for a mais fácil para você, né? Então lembra, 3% é 3 dividido por 100. Você pode fazer em forma de fração, 3 sobre 100 vezes 1.800. Pode fazer em forma de decimal, 0,03 vezes 1.800. Pode usar o macete, enfim, escolhe o jeito que for mais fácil para você. Aí, percebe, se você somar as pessoas que estão com Covid, as pessoas que estão gripadas e as pessoas que não têm nada, isso vai dar mais de 1.800. Então, isso significa que existem pessoas que estão com Covid e gripadas ao mesmo tempo, né? Então, aí entrariam os conceitos de conjunto. Não vou desenhar aqui os conjuntos, mas você pode dizer que as pessoas que estão gripadas com Covid são X pessoas. Sendo assim, as pessoas que estão só com Covid vão ser 108 menos a X. As pessoas que estão só com gripe são essas 54 menos essas X pessoas, né? Se a gente somar todo mundo, essa X mais essa 108 menos X, mais essa 54 menos X, mais as pessoas saudáveis, mais 1.656, isso vai dar o total de pessoas 1.800, né? X menos x dá zero, então aqui vai sobrar menos x. Se eu quero saber o valor de x, eu já passo esse x para o lado de cá, vai passar positivo, né, para ficar positivo. 108 mais 54 mais 1.656 dá 1.818. Esse 1.800 positivo passa para cá negativo. 1.818 menos 1.800 vai dar 18. Então, x é igual a 18. Existem 18 pessoas que estão com gripe e com Covid. As pessoas que estão só com Covid vão ser 108 menos 18, que dá 90. As pessoas que estão só com gripe são 54 menos as 18, são 36. O problema é que é a probabilidade de que ele quer a probabilidade entre as pessoas que não estão com Covid. Então, quem não está com Covid? Essas que estão só gripadas e essas que não têm nada. Então, 36 mais 1.656. Ele quer saber a probabilidade de um apoiador esteja somente gripado. Essa probabilidade vai ser de 36 dividido por 36 mais 1.656, né? Probabilidade de ter gripe em relação ao total de pessoas que não têm Covid, né? 36 mais 1.656. 36 mais 1.656 dá 1.692. Você pode ir aqui na raça, tentar simplificar direto por 36, mas se você não visse que poderia fazer essa divisão, simplificando, né? 1.692 por 36, vai passo a passo. Esse número aqui, ó, pode ser dividido por 2, depois por 2, né? Então, ele pode ser dividido por 4, né? Quando o número pode ser dividido por 4? Quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. 92 você consegue dividir por 4, então esse número você consegue dividir por 4. Você pode ir fazendo divisões sucessivas, tá bom? Mas usando números primos ficaria mais trabalhoso. Então, aqui no vídeo, simplifica direto por 36. 36 dividido por 36 dá 1. 1.692 dividido por 36 vai dar 47. Então, essa probabilidade é de 1 em 47. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas, perguntas? Eu não falei ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo sempre tem questões para você treinar, tá bom? Então dá uma conferida aqui embaixo na descrição se você quiser treinar outras questões com temas semelhantes ao dessa prova. Fechado? Bora para a questão 34 do segundo dia. Essa questão, outra questão de decoreba. Considere o triângulo retângulo ABC a seguir, em que o comprimento do lado AB é o quádruplo do comprimento do lado BC. Então, já vamos colocar aqui, ó. Ele diz que o lado AB, esse lado, é o quádruplo deste lado. Então, se esse lado medir x, esse lado vai medir 4x, né? E ainda que P seja o ponto médio de CB. Então, P, esse ponto P, é o ponto médio de CB. Se CB mede x, de C até P vai medir x sobre 2, metade, e de P até B vai medir x sobre 2, vai ser a metade. Então, CP é igual a BP, que é igual a x sobre 2, né? K é o ponto médio de CP. K é o ponto médio de CP. Então,
de C até K e de K até P vai ter a mesma medida, que vai ser a metade de CP. A metade de x sobre 2 dividido por 2 dá x sobre 4, né? Então, você vai dizer que CK e PK são iguais a x dividido por 4. Por fim, F é o ponto médio de KP. Esse ponto F é a metade, né? Divide esse lado KP ao meio. Então, se esse lado KP, ou PK, mede x sobre 4, de K até F vai medir a metade de x sobre 4. X sobre 4 dividido por 2 dá x sobre 8. Perfeito! Essas foram as informações dadas até o momento. A tangente do ângulo FAP. Então, ele quer a tangente deste ângulo formado por FAP. A tangente desse ângulozinho aqui, ó, né? A tangente a gente associa com um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui tem cara de ser retângulo? Não, né? Esse triângulo não tem cara de ser retângulo. Então, a gente tem que associar esse ângulo a um triângulo retângulo que esteja mais próximo da gente. Então, vamos pegar esse triângulo aqui todo a partir de FA até B, o triângulo FAB, que é um triângulo retângulo com o P aqui no meio. Vou desenhar ele aqui maior para a gente, tá bom? Então, o triângulo FAB com o P no meio. A gente quer saber qual é a tangente deste ângulo aqui, né? Como é que a gente vai calcular essa tangente? Boa pergunta, né? Primeiro, você sabe quanto mede esse lado todo aqui, de B até F? Sabe, se esse lado mede x sobre 8 e esse lado mede x sobre 2, você soma os dois, x sobre 8 mais x sobre 2. Soma de frações com denominadores diferentes, tira o MMC entre os denominadores, MMC entre 8 e 2 dá 8, divide o MMC pelo denominador de cada termo, multiplica o resultado pelo numerador. 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes x dá x, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes x, 4x. X mais 4x, 5x sobre 8, né? Você percebe que isso aqui é a tangente desse ângulo. Se você... E você tem esse ângulo não faz parte de um triângulo retângulo, mas ele está dentro de um triângulo retângulo maior. Então, se você pegar esse ângulo todo aqui, ó, o ângulo FAB, esse ângulo é formado pelo ângulo FAP mais o ângulo PAB, né? Então, escreve isso, o ângulo grande FAB é igual à soma do ângulo que a gente quer calcular a tangente, FAP, mais o ângulo PAB. Perfeito? Se você quer saber a tangente desse ângulo, isola esse ângulo, né? Então, você vai passar o PAB para cá, vai passar negativo. FAB menos PAB é igual a FAP. Então, você sabe que o ângulo FAP é igual à diferença de dois ângulos. Logo, a tangente desse ângulo aqui é igual à tangente da diferença desses dois ângulos. Entende? A tangente de FAP é igual à tangente de FAB menos PAB. E aí você decorou para fazer essa prova que a tangente da diferença de dois ângulos é igual à tangente do primeiro ângulo menos a tangente do segundo ângulo dividido por 1 mais a tangente do primeiro ângulo vezes a tangente do segundo ângulo. Não decorou isso? Tinha que ter decorado para conseguir fazer essa questão, tá bom? Então, bora lá. Qual é a tangente do ângulo FAB? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, tangente do ângulo FAB é o cateto. O ângulo FAB é esse aqui. Qual é o cateto que está oposto a esse ângulo? É o cateto que está do outro lado, né? Então, esse é um cateto, esse é outro cateto. Qual é o cateto que está mais longe? É esse aqui, é o que está oposto. 5x sobre 8 dividido pelo cateto que está adjacente, dividido por 4x. Perfeito? Divisão envolvendo frações. Conserva a primeira, 5x sobre 8, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4x é 1 sobre 4x. Simplifica esse x com esse x, vai sobrar 5 vezes 1, 5, 4 vezes 8, 32. Depois, a gente precisa da tangente do ângulo PAB. Tangente de PAB é o cateto oposto, x sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, 4x. X sobre 2 sobre 4x, né? Então, o ângulo está aqui. O cateto que está oposto a ele é esse, o cateto que está perto dele, adjacente, é esse aqui. Então, você vai ter x sobre 2 dividido por 4x. Isso vai ser igual a
primeira fração, x sobre 2, vezes o inverso da segunda. O inverso de 4x é 1 sobre 4x. Simplifica esse x com esse x, vai sobrar 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Descobrir o valor dessa tangente, né? Então, é só substituir essas frações aqui nessa expressão, beleza? Onde tiver tangente de f a b, coloca 5 sobre 32. Onde tiver tangente de p a b, coloca 1 sobre 8. Você vai ter 5 sobre 32 menos 1 sobre 8 dividido por 1 mais 5 sobre 32 vezes 1 sobre 8. Subtração de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC. O MMC entre 32 e 8 vai ser 32. Divide o 32 pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. Então, você vai ter 32 dividido por 32 dá 1. 1 vezes 5, 5. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, você vai ter 5 menos 4, tudo dividido por 32. Aqui embaixo, multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1 dá 5. 32 vezes 8 dá 256. Então, em cima você vai ter 1 sobre 32, embaixo vai ter 1 mais 5 sobre 256. De novo, soma envolvendo frações com denominadores diferentes. Tira o MMC entre 256 e 1, vai ser o próprio 256. 256 dividido por 1 dá 256, vezes 1 dá 256, mais 256 dividido por 256 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, você vai ter 256 mais 5 sobre 256. Então, no fim, a gente vai ter 1 sobre 32 dividido por 256 mais 5, 261 sobre 256. Divisão de frações, conserva a primeira, 1 sobre 32, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 261 dividido por 256 é 256 dividido por 261, né? De novo, multiplicação aqui de frações, você pode simplificar 256 por 32. Lembra que antes você tinha lá o 32, né? E você fez que 8 vezes 32 dá 256. Então, 256 dividido por 32 vai dar 8, né? Então, 256 dividido por 32 dá 8, você vai sobrar 8 sobre 261. Então, 8 sobre 261 seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas, muita continha, né não? Mesmo assim, né? Dava para resolver essa questão na prova desde que você soubesse calcular a tangente da diferença de dois ângulos. Perfeito? Bora para a questão número 35. Decoreba na veia. O fabricante de uma das melhores bolas de basquete do país está colocando à venda uma embalagem contendo uma embalagem cúbica contendo 8 unidades de bolas, né? Então, aqui tem 4 bolas, 4 mais 4 dá 8 bolas dentro de uma caixa. Considerando que cada bola de basquete tem raio igual a R centímetros e que tangenciam todos os lados internos das faces da embalagem cúbica, o valor em centímetros cúbicos do espaço vazio dentro da caixa, ou seja, o espaço não preenchido pelas bolas de basquete, é qual? Bem tranquilo, né? Calcula o volume da caixa, depois calcula o volume das bolas, subtrai o volume da caixa pelo volume das bolas. Qual é o lado deste cubo? As bolas encostam na caixa e o raio de cada bola vale R. Então, você vai ter um R até a metade da bola, mais um R até a outra metade, 2R, mais um R até a próxima metade da bola, 3R, mais um R até a próxima metade, 4R. Então, o lado da caixa mede 4 raios, né? Então, você tem aqui 2 raios de uma bola, 2 raios da outra bola. Se é um cubo, todos os lados são iguais. Então, 4 raios dá 4R. Qual é o volume da caixa? A caixa é um cubo, então os lados são iguais, basta você multiplicar 4R vezes 4R vezes 4R. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64. R vezes R dá R ao cubo. O 64 vou expressar aqui como 2 vezes 32, né? Porque 2 vezes 32 dá 64. Você já vai entender por quê, tá bom? Na hora da prova não precisava fazer isso, mas eu vou fazer só para ficar mais fácil a sua visualização. Perfeito? Aí você decorou que o volume de uma esfera é 4πr3 sobre 3, né? Não decorou isso? O volume de uma esfera, 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Se você sabe o volume de uma esfera, você sabe o volume de 8 esferas, né? Uma bola de basquete seria uma esfera. Então,
Você vai ter aqui 4πr3 sobre 3 vezes 8, 8 vezes 4, 32. Então, o volume das 8 esferas, 32πr ao cubo dividido por 3. Qual é o volume do espaço vazio? Pega o volume da caixa, subtrai o volume das 8 esferas. Então, você vai ter 2 vezes 32 vezes r ao cubo. Aqui tem um erro. Oh, meu Deus! Não, esse 2 vezes 32 vezes r ao cubo não está dividido por 3, não. É 2 vezes 32 vezes r ao cubo menos o volume das 8 esferas, menos 32πr ao cubo dividido por 3, tá bom? Desculpa o erro aqui, ó. Essa fração é só essa aqui. O 2 vezes 32 vezes r ao cubo não está dividido por 3, tá bom? Então, você vai ter 2 vezes 32 vezes r ao cubo menos 32πr3 sobre 3. Subtração envolvendo frações com denominadores diferentes. Tira o MMC. O MMC vai ser 3. Divide o MMC pelo denominador de cada termo, multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2 vezes 32 vezes r ao cubo dá 3 vezes 2 vezes 32 vezes r ao cubo. Isso menos 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 32πr3 dá 32πr3. Beleza? Aí, por que eu deixei o 2 vezes 32 antes? Para você perceber que esse termo tem 32 e esse termo tem 32. Se os dois termos têm 32, você pode colocar o 32 vezes o r ao cubo, né? Os dois termos têm 32 e os dois termos têm r ao cubo. Você pode colocar o 32r ao cubo em evidência, pode separar. Separou, divide tudo por 32r ao cubo. Isso tudo aqui dividido por 32 vezes r ao cubo, né? 3 vezes 2 vezes 32r ao cubo dividido por 32r ao cubo vai dar 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 32πr ao cubo dividido por 32r ao cubo dá π. Tudo isso dividido por 3. Sendo assim, o espaço vazio é 32r ao cubo vezes 6 menos π dividido por 3. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilinha essa questão, né? Desculpa o erro aqui, tá bom? Como o vídeo já está muito longo, não deu para consertar. Vamos agora para a última questão desta prova. Vem comigo! Questão de equação exponencial. Numa concessionária de caminhões zero, o vendedor informou ao comprador que a lei matemática que permite estimar a depreciação do veículo comprado é V é igual a 65.000 vezes 4 elevado a menos 0,04t, em que VT é o valor em reais do caminhão, T anos após a aquisição como zero na concessionária. Segundo a lei de depreciação indicada, o caminhão valerá 1/8 do valor de aquisição com quantos anos? Bom, para descobrir quantos anos o caminhão vai levar para ter 1/8 do valor de aquisição, a gente precisa saber qual é o valor de aquisição. O valor de aquisição vai ser aquele quando o tempo for zero. Você acabou de adquirir o veículo, então o tempo que passou em anos, 0 anos. Se o t for zero, qual vai ser o expoente do 4 aqui? Ó? Menos 0,04 vezes 0 dá 0, né? Um número vezes 0 dá 0. Então, vou ter 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ter 65.000 vezes 1. 65.000 vezes 1 dá 65. Então, o valor inicial é 65.000. Beleza? Se você sabe o valor inicial, você sabe agora 1/8 do valor. Basta fazer 65.000 dividido por 8. Então, o valor vai ser 65.000 dividido por 8 quando t for quanto? Então, você coloca o valor, 65.000 sobre 8, é igual a 65.000 vezes 4 é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado, elevado a menos 0,04 vezes t. Perfeito? Posso simplificar esse 65.000 com esse 65.000. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né? Então, vou ter 1 sobre 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a potência elevada a outra potência. Conserva a base, 2, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 0,04t dá menos 0,08t. Né? Então, eu vou ter 1 sobre 2 ao cubo é igual a 2 elevado a menos 0,08t. Perfeito? 2 elevado ao cubo. Se eu tenho menos aqui, eu posso pensar isso aqui virar um expoente negativo também, né? Então, 1 sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Perfeito? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Aí você tem
essa base igual a essa, se as duas bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, você pode dizer que menos 3 vai ser igual a menos 0,08t. Perfeito! Para calcular o t, pego menos 0,08, que está multiplicando, passo para cá dividindo. Menos 3 dividido por menos 0,08. Menos dividido por menos vai dar mais. Para eliminar a vírgula, anda com ela duas casas para a direita, então acrescenta duas casas aqui. 3 mais duas casas vai dar 300. 300 dividido por 8 vai ser igual a t. 300 dividido por 8 dá 37,5. Então, o tempo será 37,5 anos, por isso, essa será a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? É isso, a gente chegou ao fim das duas provas do Paz Maranhão. Espero que você tenha curtido as explicações. Se você tiver dúvidas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no Central dos Números, inscreva-se agora. E, claro, para aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. No mais, bons estudos e até a próxima!